os fatos que envolveram o caso de Sr. Valdemar. É claro que não pretenderei considerar espantoso que o extraordinário caso de Sr. Valdemar tenha despertado tantas discussões. Teria sido um milagre que não tivesse, especialmente dentro das circunstâncias, devido ao fato de que todas as partes interessadas desejassem evitar toda e qualquer publicidade, pelo menos por enquanto, ou até que o assunto pudesse ser mais plenamente investigado e devido a nossos esforços para mantê-lo assim. Um relato truncado e exagerado difundiu-se entre a sociedade e tornou-se a fonte de muitas falsas interpretações, dando origem, naturalmente, a muita descrença. Tornou-se agora necessário expor todos os fatos, pelo menos até o ponto em que eu mesmo os compreendi. Resumidamente, são os seguintes. Minha atenção, durante os últimos 3 anos, foi repetidamente atraída para o assunto do mesmerismo. Cerca de 9 meses atrás, ocorreu-me muito subitamente que, na série de experiências realizadas até agora, houve uma omissão realmente notável e inexplicável. Nenhuma pessoa tinha ainda sido hipnotizada em articulum mortis. Primeiro deveria ser determinado-se em tal condição permanecia no paciente qualquer susceptibilidade e influência magnética. Em segundo lugar, se fosse estabelecido que existia, se era prejudicada ou fortalecida por essa condição. Em terceiro, até que ponto e por quanto tempo a atividade de morte poderia ser interrompida pelo processo. Havia outros pontos a investigar, mas eram estes que mais me excitavam a curiosidade. O último em especial, devido ao caráter imensamente importante de suas consequências. Olhando ao redor de mim, a fim de encontrar algum paciente por meio de quem pudesse testar essa possibilidade, fui levado a pensar em meu amigo, Mr. Ernest Valdemar, o bem conhecido compilador da Biblioteca Forensica e autor, sob o nome de plume, de Zachar Marsh, das versões polonesas de Wallenstein e de Gargantua. O Sr. Valdemar, que tinha residido principalmente no bairro de Harlem, em Nova York desde o ano de 1839, ou era particularmente notável pela extrema magreza corporal, seus membros inferiores lembrando muitos de John Randolph, e também pela brancura de sua barba, em violento contraste com seu cabelo preto, que, em consequência, eram muitas vezes confundidos com uma peruca. Seu temperamento era ser marcadamente nervoso e o tornava um bom paciente para experiências mesméricas. Em 2 ou 3 ocasiões, eu já o tinha feito dormir com pouca dificuldade, mas fiquei desapontado pela ausência de outros resultados que sua constituição peculiar me tinha naturalmente levado a antecipar, porém sua vontade nunca teve positiva nem inteiramente sob meu controle, e quando a clarividência não pude obter dele nada em que pudesse me basear. Sempre atribuí meu fracasso com relação a estes pontos ao mau estado de sua saúde. Durante alguns meses antes que nos conhecêssemos, seus médicos tinham declarado que sofria de tísica, de tuberculose. Era seu costume, de fato, conversar calmamente sobre a morte que se aproximava, não evitando nem lamentando este assunto. Quando as ideias que alude me ocorreram pela primeira vez, foi a coisa mais natural que pensasse em Sr. Valdemar. Conheceu muito bem a calma filosofia do homem para esperar quaisquer escrúpulos de sua parte. Tampouco ele tinha parente nos Estados Unidos que pudesse interferir. Falei-lhe francamente sobre o assunto. Para minha surpresa, seu interesse pareceu vividamente despertado. Disse que foi para minha surpresa, porque, embora ele tivesse sempre cedido sua pessoa livremente a minhas experiências, nunca antes demonstrara nenhum sinal de simpatia por minhas atividades.
Sua doença era daquele caráter que admite um cálculo exato com respeito à época de seu desenlace, através da morte. Finalmente foi estabelecido entre nós que ele me mandaria me chamar cerca de 24 horas antes do período anunciado por seu médico para seu falecimento. Já faz agora um pouco mais de 7 meses desde que recebi o bilhete abaixo, escrito pela própria mão de Sr. Valdemar. Meu caro P. É melhor que você venha agora mesmo. D e F concordaram que não posso durar além da meia-noite de amanhã. Acredito que tenha marcado a hora com bastante exatidão. Valdemar. Recebi esse bilhete meia hora depois que foi escrito e dentro de 15 minutos já me encontrava no quarto do moribundo. Havia 10 dias que não o via e fiquei impressionado com a profunda alteração que o breve intervalo tinha lhe causado. Suas faces estavam cor de chumbo, os olhos estavam completamente sem brilho e a magreza tornara-se tão extrema que os ossos malares tinham perfurado a pele do rosto. Sua expectoração era excessiva, o pulso quase imperceptível. Ele conservava, não bastante, de forma bastante notável, tanto os poderes mentais como um certo grau de força física. Falava distintamente, tomava alguns remédios paliativos sem ajuda, e quando entrei no quarto, estava ocupado em escrever algumas anotações em uma agenda. Encontrei-o sentado na cama, apoiado em travesseiros. Os doutores D e F estavam presentes. Depois de apertar a mão de Valdemar, levei à parte dos cavalheiros e obtive deles um relatório minucioso sobre a condição do paciente. Havia já 18 meses que o pulmão esquerdo estava em estado semi-ossificado ou cartilaginoso. Desse modo, naturalmente, era inútil para todos os propósitos de conservação da vida. A parte superior do pulmão direito também estava parcial ou totalmente ossificada, enquanto a região inferior era apenas uma massa de tubérculos purulentos, quase encostados uns nos outros. Existiam diversas perfurações extensas. Em um ponto, já havia adesão permanente às costelas. Essa aparência do pulmão direito surgira em uma data relativamente recente. A ossificação tinha ocorrido com uma rapidez fora do comum. Somente um mês antes, não se detectara qualquer sinal dela, e a adesão apenas tinha sido observada há 3 dias. Independentemente da tísica, suspeitavam que o paciente apresentava um aneurisma na aorta. Mas quando a este ponto, os sintomas ósseos tornavam impossível um diagnóstico exato. Era opinião de ambos os médicos que Sr. Valdemar faleceria ao redor da meia-noite do dia seguinte, domingo. Naquele momento, eram 7 horas da noite de sábado. Ao deixarem a cabeceira da cama do inválido para conversar comigo, os doutores D e F haviam se despedido dele. Não tinham intenção de retornar, porém, a meu pedido, concordaram em dar uma olhada no paciente por volta das 10 horas da noite seguinte. Depois que eles foram embora, falei livremente com Mr. Valdemar sobre o assunto de seu próximo passamento e, muito em particular, sobre a experiência que nós propusemos realizar. Ele ainda se manifestou inteiramente disposto a cooperar, e até mesmo ansioso para que a tentativa fosse realizada, pressionando-me a começar de imediato. Um enfermeiro e uma enfermeira estavam presentes, mas não me senti inteiramente em liberdade para iniciar uma tarefa deste caráter sem a presença de testemunhas mais confiáveis do que essas pessoas. Cerca de 8 horas na noite seguinte, quando a chegada de Mr. Teodoro, um estudante de medicina, com que mantinha um certo relacionamento, poupou-me de novos embaraços. Minha intenção original era de esperar pela chegada dos médicos, mas fui levado a prosseguir. Primeiro pelos pedidos urgentes do Sr. Valdemar e em segundo pela minha convicção de que tinha um momento a perder, porque ele estava evidentemente se aproximando do desfecho. Mr. L fez-me a gentileza de tomar anotações sobre tudo o que ocorresse, e a partir de suas notas, que os fatos que vou revelar agora foram na sua maior parte condensados ou transcritos verbatim. Faltava 5 minutos para as 8, quando, tomando a mão do paciente, pedi-lhe que declarasse tão claro quanto lhe fosse possível, para o benefício de Mr. L, que ele, Mr. Valdemar, estava inteiramente disposto a permitir que eu realizasse a experiência de hipnotizá-lo, nas condições em que se achava. Ele replicou fracamente, mas em voz clara e audível: sim, eu quero ser mesmerizado, acrescentando imediatamente após: mas temo que você tenha demorado demais. Ele ainda falava,
e hoje já começará os passes que tinha percebido anteriormente serem os mais eficientes, para colocá-lo em transe. Ele foi evidentemente influenciado pelo primeiro golpe lateral da minha mão contra sua testa, mas embora eu exercesse todos os meus poderes, nenhum outro efeito perceptível foi induzido até que alguns minutos depois das 10 horas, quando os doutores chegaram, de acordo com o compromisso que haviam assumido, expliquei-lhe em poucas palavras o que eu pretendia. E como eles não opusessem nenhuma objeção, dizendo que o paciente estava mesmo nas agonias da morte, prossegui sem mais delongas. Trocando, entretanto, os passes laterais por outros descendentes e dirigindo a vista inteiramente para o olho direito do moribundo, a essa altura, seu pulso se achava imperceptível e tinha começado a estertorar a intervalos de meio minuto. Esta condição permaneceu quase inalterada durante um quarto de hora. No final deste período, entretanto, um suspiro natural mais profundo escapou-lhe do peito e o estertor cessou, quer dizer, o ruído não era mais aparente em sua respiração, mas os intervalos entre as inspirações continuavam os mesmos. As extremidades do paciente estavam frias como gelo. 5 minutos depois das 11 horas, percebi sinais inequívocos de influência mesmérica. O movimento vítreo dos olhos foi trocado por aquela expressão de inquietante exame interior que só é vista em casos de sonambulismo e que é inteiramente impossível confundir por meio de alguns rápidos passos laterais. Eu fiz as pálpebras tremerem como se o sono se aproximasse e com mais alguns fiz com que os olhos se fechassem completamente. Entretanto, não me dei por esforço da vontade até que tivesse endurecido completamente os braços e pernas do adormecido, depois de colocá-lo em uma posição que a mim parecia confortável. As pernas estavam completamente esticadas e os braços caíam naturalmente sobre o leito a uma distância moderada dos flancos. A cabeça estava muito levemente elevada sobre os travesseiros. Quando eu terminei essas preparações, a meia-noite já havia chegado e solicitei aos cavalheiros presentes que examinassem as condições do Sr. Valdemar. Depois de algumas experiências, admitiram que se encontravam em um perfeito estado de transe hipnótico, bem mais profundo que o comum. A curiosidade de ambos os médicos tinha sido grandemente despertada. O Dr. D resolveu imediatamente permanecer com o paciente durante toda a noite, enquanto o Dr. F se despediu com a promessa de que regressaria ao romper da aurora. Sr. L e os enfermeiros permaneceram. Não perturbamos Sr. Valdemar, em absoluto até mais ou menos às 3 da manhã, quando me aproximei dele e o encontrei precisamente nas mesmas condições em que se achava quando saíra o Dr. F. Isso significa que ele jazia na mesma posição. O pulso se achava imperceptível, a respiração muito fraca. Quase não dava para notar, exceto quando se colocava um pequeno espelho diante dos seus lábios. Os olhos estavam fechados com naturalidade, enquanto os membros permaneciam tão frios e tão rígidos como o mármore. Mesmo assim, a aparência geral certamente não era de um morto. Quando me aproximei de Sr. Valdemar, fiz uma tentativa meio desanimada para influenciar seu braço direito a acompanhar o meu, enquanto este passava gentilmente para cá e para lá sobre seu corpo. Ao fazer esse tipo de experiência com o paciente, nunca obtiveram pleno sucesso em ocasiões anteriores. Certamente não tinha muita esperança de conseguir resultados. Agora, mas, para meu assombro, seu braço prontamente, embora com movimentos fracos e débeis, moveu-se em todas as direções assinaladas pelo meu. Resolvi-me a tentar algumas palavras como início de conversa. Sr. Valdemar, disse eu, o senhor está dormindo? Ele não respondeu, mas percebi que seus lábios tremiam e decidi repetir a questão várias vezes. Na terceira repetição, seu arcabouço inteiro foi agitado por um tremor muito leve. As pálpebras se ergueram o suficiente para mostrar uma parte do branco do olho. Os lábios moveram-se preguiçosamente e um murmúrio quase inaudível passou por eles e preferiu as palavras. Sim,
dormindo agora. Não me acorde, deixe-me morrer assim. Toquei seus braços e pernas e senti que estavam tão rígidos como antes, mas o braço direito, como antes, obedecia às instruções da minha mão. Questionei o sonâmbulo outra vez. Ainda sente dores no peito, Sr. Valdemar? Desta vez a resposta foi imediata, se bem que ainda menos audível do que antes. Nenhuma dor, estou morrendo. Não achei aconselhável perturbá-lo, mas nesse momento e nada mais foi feito ou dito até a chegada do Dr. F., que chegou um pouco antes do nascer do sol e expressou um completo espanto para encontrar o paciente ainda vivo. Depois de sentir-lhe o pulso e aplicar um espelho a seus lábios, solicitou-me que falasse novamente com o adormecido. Aqueci dizendo, Sr. Valdemar, ainda está dormindo? Como anteriormente, alguns minutos transcorreram antes que uma resposta fosse dada, e durante o intervalo o moribundo parecia estar reunindo as energias para falar. Quando repeti a pergunta pela quarta vez, ele disse muito fracamente em uma voz que mal se escutava, sim, estou adormecido, estou morrendo. Era agora a opinião ou antes a ordem dos médicos que Sr. Valdemar fosse deixado tranquilo em seu estado presente de aparente calma, até que sobrevivessem à morte, o que ocorreria, segundo concordaram, dentro de alguns segundos. Mas decidi falar com ele de última vez. Primeiramente, repeti a última pergunta. Enquanto falava, ocorreu uma segurança na fisionomia hipnotizado. Usou-se lentamente, embora as pupilas estivessem visíveis, porque o globo ocular havia girado para cima. Apenas uma coloração cadavérica geral, apresentando um pergaminho com papel branco. As manchas circulares provocadas pela febre, que até então estavam claramente definidas no centro de cada face, se apagaram subitamente. Uso esta expressão que se apresentou subitamente, que me lembra ao apagar de uma vela, um soco repentino. O lábio superior, ao mesmo tempo, retorceu-se pela moçosa deste, que até então havia recoberto completamente, enquanto a mandíbula inferior havia se corrido perfeitamente audível, deixando a boca bem aberta e mostrando claramente a língua inchada e enegrecida. Presumo que nenhum dos presentes no quarto estava desacostumados a horrores que ocorrem em um leitor de morte, mas a peça de Sr. Valdemar tornou-se medonha, além da imaginação. Recuamos involuntariamente de perto da cama. Está agora que atingiu o ponto narrativa, que vai despertar a positiva descrença de todos os leitores. Todavia, não devia simplesmente prosseguir. Não envergou as menores sinais de vitalidade em Sr. Valdemar, concluindo-se que se achava morto. Iríamos entregá-lo no cuidado do vermelho, quando o forte movimento vibratório foi observado em sua língua. Esta vibração permaneceu talvez por um minuto inteiro. Ao final deste período, as mandíbulas distendidas e imóveis projetaram uma espécie de voz, uma voz que tal seria loucuramente descrevida. Existem alguns adjetivos que poderiam ser parcialmente aplicáveis. Eu poderia dizer, por exemplo, que o som era áspero, cavo e intercortado. Mas o conjunto horrendo é indescritível, pela simples razão de que sons semelhantes nunca foram lançados contra os ouvidos da humanidade. Não obstante, dois detalhes, conforme eu percebi na ocasião, ainda penso, poderiam ser com justeza descarados como característico da entonação, igualmente capazes de transmitir alguma ideia sobre suas peculiaridades naturais. Em primeiro lugar, a voz persiste de nossos ouvidos, pelo menos o meu, vindo de uma vasta distância, como se estivesse projetada de uma imensa caverna na profundeza da terra. Seu lugar impressionou-me, e neste ponto realmente o tempo será impossível fazer-me compreender como as cores gelatinosas e pegajosas afetam o sentido do tato. Estudei tanto som como voz, quer dizer que o som apresentava uma elocução distinta, uma dicção maravilhosa, uma pronúncia emocionalmente nítida das sílabas. Sr. Valdemar falou. Obviamente, em respostas à última pergunta que lhe havia feito alguns minutos antes, como certamente os leitores se lembrarão, eu tinha indagado mais uma vez. E se ainda dormia dessa vez? Ele disse sim, não. Eu dormia, mas se agora estou morto. Nenhum dos presentes pretendeu negar ou fingiu reprimir o horror têmudo e dizer o que nos aconteceu. Quando ele essa palavra, prefiro dessa maneira, Sr. L., o estudante de medicina, desmaiou.
O enfermeiro imediatamente saiu do quarto e nada apenas fazer que os induzisse a retornar. Não pretendo transmitir minhas próprias impressões aos leitores, que são incompreensíveis até para mim mesmo. Quase uma hora nós ocupamos silenciosamente, sem emitir uma só palavra, em reviver o Sr. L. Depois que voltou a si, voltamos a investigar as condições do Sr. Valdemar. Em todos os sintomas discerníveis, permanecia exatamente como descrevi da última vez. Uma exceção de que o espelho não mostrava mais sinais de respiração. Uma tentativa de retirar sangue do braço falhou. Devo mencionar também que seu braço não escondia mais a minha vontade. Tentei em vão fazer-o seguir a direção de minha mão. A única indição real da influência mesmérica estava agora no movimento vibratório da língua. Sempre que eu dirigia uma questão ao Sr. Valdemar, ele parecia estar fazendo um grande esforço para replicar, mas não possuía mais suficiente volição. Parecia totalmente insensível a perguntas que lhe fossem dirigidas por qualquer outra pessoa, mesmo que eu tivesse tentado estabelecer uma relação magnética em cada um dos presentes. Acredito que já relatei quanto é necessário para uma compreensão do estado em que o hipnotizado se encontrava nessa época. Foram contratados outros enfermeiros e às 10 horas eu deixei a casa, em companhia dos 2 médicos e de Sr. L. De tarde voltamos todos para ver o paciente. Suas condições permaneciam exatamente as mesmas, e entabulamos uma discussão sobre a possibilidade e necessidade de despertá-lo, mas não encontramos muitas dificuldades em concordar que não haveria nenhum resultado positivo se o fizéssemos. Era evidente que, por enquanto, a morte, ou aquilo que em geral chamamos de morte, teria sido interrompida pelo processo mesmérico. Parecia claro a todos nós que acordar Sr. Valdemar seria garantir seu imediato falecimento, ou que, pelo menos, este ocorreria em poucos minutos. Desde essa data, até o final da semana passada, no intervalo de quase 7 meses, continuamos a visitar diariamente a casa de Sr. Valdemar. Algumas vezes acompanhados por outros médicos ou por alguns amigos. Todo esse tempo magnetizado permaneceu exatamente como tínhamos deixado da última vez. A atenção dos enfermeiros foi contínua. Foi na última sexta-feira que finalmente decidimos fazer a experiência do despertar. Desde que isso fosse possível, e foi o resultado talvez infeliz deste último experimento que deu origem a tantas discussões entre círculos particulares, que deu origem a uma parte tão importante do que não posso deixar de denominar um sentimento popular injustificável. A propósito de aliviar Mr. Valdemar de seu transe mesmérico, usei os passes de costume. Apesar de meus esforços, durante algum tempo não obtive o menor sucesso. A primeira indicação de um retorno à vida foi uma descida parcial das íris, dos olhos. Foi observado como se fosse particularmente notável que este movimento das pupilas era acompanhado por um derramamento profuso de uma espécie de pus amarelo que brotava de algum ponto sob as pálpebras, de dor pungente e altamente ofensivo. Foi então sugerido que eu tentasse influenciar o braço do paciente, como havia feito anteriormente. Fiz a tentativa sem sucesso. O Dr. F, então, manifestou o desejo que eu apresentasse uma questão ao adormecido. Prossegui de maneira seguinte. Mr. Valdemar, o senhor poderia nos explicar quais são seus sentimentos ou seus desejos do presente momento? Houve um retorno instantâneo dos círculos coloridos nas faces. A língua pôs-se a tremer, ou melhor, passou a girar violentamente no interior da boca, embora as mandíbulas e os lábios permanecessem tão rígidos quanto antes. E afinal, a mesma voz pavorosa que descrevi anteriormente explodiu em palavras entrecortadas. Pelo amor de Deus, depressa, depressa, faça-me dormir de novo. Ou então, depressa, acorde-me logo. Eu lhe digo que estou morto. Meu sistema nervoso ficou completamente afetado, e por um instante permaneci sem saber o que fazer. A princípio fiz uma tentativa para acalmar o paciente, porém, fracassando devido à total ausência da vontade do magnetizado, mudei de ideia, refiz as etapas ao contrário, e lutei energeticamente para despertá-lo. Logo percebi que este processo teria êxito, ou, em minha fantasia, logo imaginei que meu sucesso seria completo. E tenho certeza que todos os presentes estavam agora aguardando o despertar do paciente. Porém, é completamente impossível que qualquer ser humano pudesse estar preparado para o que realmente ocorreu. Rapidamente Deus passa indicado pela ciência mesmérica, enquanto os gritos de morto, morto, absolutamente explodiam da língua infeliz. Embora seu lábio permanecesse sem movimento,
De repente, seu corpo inteiro no transcurso de um único minuto, talvez ainda menos, encolheu-se, esboçou-se. Absolutamente apareceu diante de nossos olhos, enquanto minha mão ainda o estava tocando, sobre a cama, sobre as mesas estupefatas de todos presentes. Havia somente uma massa quase líquida de podridão nojenta e